pessoal do sexto ano. Vamos lá. Agora a gente está com uma aula nova, um assunto novo, né? Retas e ângulos, né? Só que tem muita coisa aqui que a gente já conhece. Então, vamos lá. Não vamos perder mais tempo. Vamos começar. O capítulo 4, está aqui o título, retas e ângulos, né? O que você vai conhecer neste capítulo, né? Ideias associadas a ponto, a reta e o plano, né? O que é um ponto, o que é uma reta e o plano, o que é que isso tem a ver, né? Onde é que eu encontro isso no meu dia a dia? Retas, semirretas e segmentos de reta. Vocês lembram disso? Desde o quarto ano que a gente fala sobre isso, né? O que é uma reta, uma semirreta e um segmento de reta. A gente vai rever esses conceitos. Posições relativas, né, entre as retas. É o que a gente chama de qual a relação que uma reta tem com a outra. É a relação de concorrência, né? São retas concorrentes. Ou elas são paralelas, né? A gente já sabe, já ouviu falar sobre isso, então a gente vai rever isso. Conceitos e identificações de ângulos, né? Encontrar o que é um ângulo, né? Identificar um ângulo. Que ângulo é esse? Ele é agudo, ele é obtuso, ele é pleno, ele é cheio, né? O conceito do ângulo, o que é um ângulo? É unidade de medida de ângulo. Como é que se mede um ângulo, né? Com os graus, né? Usando o transferidor. Tudo isso a gente vai rever nesse capítulo 4, que é um capítulo rápido, mas tem muita coisa para a gente rever, ok? Que tipos de marcas estão presentes em um mapa? Olha aqui a imagem de um mapa, né? Quando você olha para um mapa, que tipo de imagem, que tipo de desenho você vê em um mapa? Né? Como é representada a rota mais curta entre dois pontos no mapa, entre um local e outro no mapa? Como é que eu posso representar um caminho mais curto? Como indicar a um piloto a necessidade de uma mudança de direção? Como é que eu faço para pedir para o piloto de um navio ou de um avião, né, que esteja procurando algo no mapa para mudar de direção? E aí? Tudo isso faz parte do que a gente vai conhecer nesse capítulo. O que nós temos que ter como objetivos desse capítulo, né? Eu tenho que aprender o quê? Eu tenho que aprender a relacionar ponto, reta e plano com entes primitivos, né? Ou seja, eu tenho que identificar o ponto, a reta e o plano como algo do meu dia a dia. Onde eu consigo ver a reta, o ponto e o plano? Eu posso chamar, no meu dia a dia, eu posso chamar de ponto, a representação de um ponto. Eu posso chamar de quê? E da reta e do plano. Identificar retas, semirretas, segmentos de retas, né? Eu posso dizer quando é reta, quando é segmento, quando é semirreta. Associar o giro à ideia de um ângulo. Ter ideia de quando eu faço um giro, eu estou gerando um ângulo, mas que tipo de ângulo é aquele? Identificar corretamente os elementos de um ângulo, né? Quais são as partes que fazem parte do ângulo. Reconhecer o grau como unidade de medida do ângulo. É entender que é com o grau que nós medimos o ângulo, né? A abertura do ângulo. Então, fechamos aqui essa introdução do capítulo. Agora eu quero que a gente vá lá para a página 67, onde a gente vai falar sobre as ideias associadas a ponto, reta e plano. Página 67. Vamos lá? Muito bem. Agora aqui na página 67, as ideias associadas a ponto, reta e plano. O que é que o módulo traz para a gente? Veja só. O ponto, a reta e o plano representam algumas ideias intuitivas, né? E são considerados entes básicos ou primitivos, por meio dos quais todos os demais conhecimentos relacionados à geometria foram construídos. É como se a reta, o ponto e o plano fossem a base, o alicerce, né? Para a partir deles todo o conhecimento sobre formas geométricas, sobre desenhos geométricos, né? Tudo que envolve geometria vem a partir do conhecimento, né? Primitivo, que a gente chama de conhecimento primitivo, noção primitiva. A noção de base, a noção de alicerce, que dá apoio, de onde vem, né, todo o conhecimento de geometria, certo? E a gente vai identificar essas ideias. A primeira ideia, e a mais simples, é a ideia de ponto. Quando você observa, por exemplo, a marca do toque de uma caneta no papel, você tem a ideia de um ponto. Pontinho, o pontinho do I, o pontinho do J, o ponto final. É o ponto. Na geometria, o ponto é o primeiro elemento primitivo, é o primeiro elemento geométrico que dá a ideia para a gente, para a partir dele construir todas as outras partes da geometria. Além do ponto, né, nós temos a reta e o ângulo. Mas ainda falando sobre o ponto, para compreendermos melhor o que é um ponto, podemos compará-la a uma caixa e suas dimensões. Diferentemente da caixa, o ponto não tem comprimento, nem largura, nem altura.
ou seja, ele não tem dimensão, ele é adimensional. Nós já falamos sobre isso algumas vezes em algumas aulas, né? Por exemplo, quando você pega um corpo geométrico, um cubo, por exemplo, você vai encontrar no cubo as 3 dimensões, né? O comprimento, a largura e a altura. E quando você vai para o ponto não tem nem comprimento, nem largura, nem altura. Por isso que a gente chama que a gente fala que ele não tem dimensão, ele é uma figura adimensional, sem dimensões. Não tem altura, não tem largura, nem tem comprimento, certo? E para representar os pontos, né, para dar nome para os pontos, a gente usa as letras maiúsculas do nosso alfabeto, ok? Então, se eu for, por exemplo, aqui, ó, desenhar um ponto, aqui. Isso aqui é a ideia de ponto. Não tem altura, não tem largura, nem tem comprimento. É uma figura adimensional, certo? E para dar nome a este ponto, eu uso uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, ok? Essa aqui é a ideia de ponto. Que outras ideias a gente pode associar ao ponto? Uma estrela no céu, é uma ideia de ponto. Uma marca da caneta no papel, é uma ideia de ponto, certo? Aquela mosca que pousa bem na tela do computador enquanto está gravando uma aula, isso também é ideia de ponto, certo? Então, nós temos essa primeira ideia geométrica, a ideia do ponto. E como é que a gente representa o ponto? Com o desenho do ponto e uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ok? Vamos agora para a ideia da reta. Reta. Ao observarmos a linha do horizonte, né, que é essa linha aqui maravilhosa, ó, praia bonita, temos a ideia de reta. A reta não tem espessura definida, né? Tem apenas comprimento e sua verdadeira forma é ilimitada nos 2 sentidos. Ela é unidimensional, ou seja, tem apenas uma dimensão. Muito bem, se a gente comparou o ponto a uma caixa, né, uma figura geométrica tipo um cubo, e a gente percebeu que a caixa tem, né, o cubo tem altura, largura e comprimento, nas 3 dimensões. Já o ponto não tem nenhuma dimensão. Ele não tem altura, não tem largura e não tem comprimento. Então, ele é adimensional, não tem dimensões. Agora, a reta, ela tem uma única dimensão. Ela é formada apenas pelo comprimento e sua verdadeira forma é ilimitada nos 2 sentidos, ou seja, ela tem apenas uma única dimensão, o comprimento. Por isso que ela é dimensional de dimensão, uma dimensão unidimensional, certo? Outra coisa, a reta ela é algo infinito. Ela tanto no seu início quanto nos seus 2 sentidos, esquerdo e direito, ela não vai ter fim. Então, por isso que a gente usa, geralmente, para desenhar a reta, a gente usa uma linha, como essa que eu vou tentar desenhar aqui, ó. Deixa eu pegar a minha régua. Pronto. Deixa eu voltar para a minha figura. Pronto. Tá aqui a minha régua. Tá aqui a minha reta. Pronto. Quando eu desenho uma reta, eu tenho que colocar isso aqui, ó. Porque esses 2 desenhos, essas 2 setinhas, né, indicam o quê? Que ela não tem fim. Nem aqui para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Certo? Por isso que quando a gente fala que a reta ela tem uma forma ilimitada nos 2 sentidos. Certo? Tanto no esquerdo quanto no direito, ela não tem fim. A reta é representada conforme a figura ao lado. Pode ser assim, pode ser simplesmente também assim, ó. Só o tracinho, ok? Só o tracinho. Mas não pode esquecer que para representar a reta a gente usa uma letra minúscula. Reta A e reta B, ok? Para fazer o ponto, a gente usa a letra maiúscula, a reta a gente usa a letra minúscula, ok? Quais são as ideias que eu posso associar a uma reta? Uma linha esticada, a linha do horizonte, certo? É o rastro de bicicleta na estrada, tudo isso nos dá a ideia de reta, ok? A linha do arame da cerca, tudo isso nos dá a ideia de reta, ok? Então vamos agora para uma próxima
Definição. A definição de plano. Ok. Agora a gente já pode partir para a terceiro conceito fundamental da geometria. Já falamos sobre plano, ou melhor, já falamos sobre ponto, sobre reta, agora sobre os planos. Observando a superfície plana do tampo de uma mesa, temos a ideia do que é um plano, certo? O plano se estende infinitamente em todas as direções. Ele não tem fronteiras. Então, qual é a ideia de plano? É a ideia, por exemplo, do tampo da mesa. É uma ideia de plano. Ok? Pronto, é bonitinho meu desenho. Essa área da mesa aqui, ó, representa um plano. E o plano, pessoal, ele é infinito, assim como a reta. Então, essa região do plano aqui, ó, ela é infinita nessa direção. Essa região do plano também é infinita nessa direção. Ela também é infinita nessa direção. E também é infinita nessa direção. Então, em todas as direções, o plano se estende. Ok? Ele se estica, ele se espalha. Por ser ilimitado, é impossível desenhar completamente o plano. Então, para poder representar o plano, a gente apenas reproduz parte dele no papel. E como é que eu posso reproduzir um plano no papel? Assim, ó. Pronto. Desenhei a minha figura. Agora eu vou indicar, para o ponto, eu dava uma letra maiúscula, não é isso? Para a reta, uma letra minúscula. Para o ponto, eu vou usar uma letra do alfabeto grego. Por isso que o nosso módulo traz aí, ó, este desenho com algumas das letras do alfabeto grego. Acho que a mais famosa seria essa daqui, ó. O alfa, o beta, o ômega, né? E acho que vocês podem ter ouvido falar do delta, pode ter ouvido também falar da lambda, são as mais famosas. A gente pode usar qualquer uma delas para representar o nosso plano. Eu vou escolher aqui a mais comum, que é o alfa, que parece realmente com a letra A, só que tem uma diferençazinha. Vamos ver se eu consigo desenhar algo que pareça um alfa. É algo parecido com a letra A, ok? Então, assim que eu represento o meu plano. Uma figura fechada, certo? Representando parte do plano. E para dar nome para elas, a gente usa as letras do alfabeto grego. Ok, professor, e quais partes, né, coisas do meu dia a dia, podem me lembrar um plano? A tampa da mesa, né, o tampo da mesa, por exemplo, a folha do caderno, certo? A tela da sua TV, a tela do seu celular, do seu computador, nos dá a ideia de planos, ok? Simples demais. Vamos corrigir a atividade, que eu acho que estava muito moleza essa atividade. Vamos lá? Corrigindo a atividade, virando a página. Ok, a atividade agora. Olha só, a atividade 1 diz o seguinte. Cite exemplos de situações que dão a ideia de, letra A, de ponto. Nós falamos durante a aula, né, sobre isso. Situações que nos dão ideia do que é o ponto. Aí eu dei como exemplo, por exemplo, uma estrela no céu. A estrela, né? Que mais? Um furo na parede. Furo na parede. Né? A marca da caneta. Da caneta no papel. Quando você faz o pinguinho, não é verdade? E muitas outras ideias poderiam ser colocadas aí, né? A cabeça de um alfinete, por exemplo, né? Entre muitas outras coisas. Então, essa aí é a questão 1, letra A. Deixa eu colocar aqui, letra A. E agora vamos para a letra B. A ideia de reta. A ideia de reta, por exemplo, uma linha esticada é uma ideia de reta. Né? Que mais? O encontro de duas paredes, né? Onde, por exemplo, você passa ali e vê o rodapé da parede, dá a ideia de uma reta também. O encontro das paredes. Encontro de duas paredes. E muitas outras ideias, ok? Letra C está pedindo agora a ideia de um plano.
Aí pode ser a própria folha de papel, a tela do computador, ok? O quadro da sala de aula, por exemplo, o tampo da mesa, o piso da sala, certo? Muitas outras coisas também nos dão a ideia de plano. Então, questão muito facinha essa aí, né? A primeira questão. Vamos agora para a questão 2, que diz o seguinte, ó: relacione os elementos do mapa com as ideias de elementos geométricos. Vamos lá. As linhas horizontais da grade do mapa, né? Que é essa linha aqui, ó. Ela dá a ideia de quê? De ponto, de reta ou de plano. Se é uma linha, ela dá a ideia de reta. 2. Deixa eu pegar um lápis menor. Aqui. 2. O próprio mapa em si, todo o mapa em si, nos dá a ideia de reta, ponto ou plano. De plano. As linhas verticais. Se é linha, é reta, né? Os encontros das linhas na grade. Quando uma linha cruza com a outra, nos dá a ideia de quê? De um ponto, né? Forma um pontinho. O cruzamento é um pontinho. Então, ponto. As marcas que representam as cidades, né? Cada ponto... Ó, já ia falar a resposta. As marcas que representam a cidade nos dão a ideia de ponto. Aqui o pontinho, ó. Cada pontinho desse no mapa representa um ponto. Então, um também. Fácil demais também, né? Essa questão. Então, bora para a questão 3. A gente acha ela mais difícil. Eu estou riscando aqui a tela toda. Vamos lá. Questão 3. Considerando os pontos indicados na figura, responda as questões. Quais pontos destacados pertencem à reta R? Essa aqui, ó, é a reta R. Quem é que está fazendo parte da reta R? O ponto M? Não, o ponto M não faz nem... Tá distante da reta R, ó. O ponto O também. Quem faz parte da reta R é o ponto P e o ponto Q. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui a resposta. Ponto P e o ponto Q. Certo? O ponto O pertence às retas S e T. O O pertence à reta S e à reta T. E aí, sim ou não? Ele pertence à reta S, ó. Ó, a reta S passando bem onde ele está, ó. Aqui, ó. Certo? Mas não pertence à reta T. Então, não. A resposta é não. Aí, se você quiser colocar somente a reta S, sua resposta também estará correta. Tá bom? Letra C. O ponto M pertence a retas S e T. Esse aqui é o ponto M. A reta S é essa e a reta T é essa. E ele realmente é o encontro da reta S com a reta T. Então, sim. Sim. E letra D. Quais pontos pertencem à reta S e à reta R ao mesmo tempo? Para pertencer às retas R e S ao mesmo tempo, tem que ser o ponto que dá origem a um cruzamento das duas. Só que a reta S, que é essa aqui de baixo, e a reta R, que é essa aqui de cima, não pertencem, ou melhor, não se cruzam. Então não há como ter um ponto que pertença às duas retas ao mesmo tempo. Então, nossa resposta fica nenhum. Nenhum ponto. Tá bom? Nenhum. Ok? Essa palavra nenhum tá feia, mas dá para entender. Nenhum. Muito bem. Página 69 corrigida. Vamos para a página 70. Vamos lá? Página 70 diz o seguinte, a questão 4. O cubo mágico, considerado um dos brinquedos mais populares do mundo, é também conhecido como cubo Rubik, em homenagem ao seu inventor. Observando a imagem do cubo mágico, responda as questões a seguir. Letra A. O que nesse cubo dá a ideia de plano? Seria as linhas? Seria as faces?
ou seria os pontinhos ou os cruzamentos, né, entre as linhas? Nós podemos dizer que a ideia de plano, certo? Vem de onde? Das faces do cubo, não é isso? Cada face como se fosse um tampo de uma mesa. Então, se um tampo de uma mesa dá a ideia de plano, as faces do cubo nos dão essa ideia também. Então, vou colocar aqui nossa resposta. Aqui. Questão 4. Letra A. As faces. Letra B. O que dá a ideia de reta? De reta seria o quê? As linhas, né? As linhas de intersecção, né? De encontro das faces. E o que mais? As linhas de encontro das faces. Veja só, ó. Não dá ideia de reta? Deixa eu pegar uma cor diferente. Aqui, ó. Ó. Não dá ideia de reta? Então, já a ideia de ponto seria o quê? A ideia de ponto seria o cruzamento dessas linhas, né? Por exemplo, quando essa linha aqui, ó. Opa. Quando essa linha aqui cruza com essa linha aqui, ó, o encontro delas nos dá a ideia de um ponto. Então, eu posso colocar o seguinte. O encontro das linhas. Certo? Das linhas. Ok. Seguindo para a questão 5. Deixa eu tirar essa imagem daqui. Trazer a questão 5 para cá. Veja só. Na imagem a seguir, identifique o nome, aliás, identifique e nomeie elementos que dão a ideia de ponto, de reta e de plano. Veja só. Nós temos aí um campo de futebol, né? E a gente pode encontrar esses elementos que a gente está estudando nessa imagem. Por exemplo, o que nos dá a ideia de ponto? Vou colocar aqui, ponto. A ideia de ponto pode ser aqui, ó, o centro do campo. O centro do campo. Além disso, né, a marcação do pênalti. Já a ideia de reta. A ideia de reta seria o quê? As linhas, né, que dividem. A linha que divide o campo. Não é verdade? As linhas que marcam o quê? A pequena e grande área. A pequena e a grande área. Não é verdade? E a ideia de plano seria quem? O gramado? O próprio campo, né? O próprio campo. Certo? Questão fácil também.
Deixa eu tirar aqui a imagem da questão 5 e vamos corrigir a questão 6. A questão 6, deixa eu esticar mais ela um pouquinho. Aqui. Pronto. A questão 6 pede o seguinte para a gente. Um pouquinho mais para baixo. Em um plano alfa, né, que é a letra grega, estão representados os pontos A, B, C e D. Usando uma régua, trace as retas M, passando pelos pontos A e B, reta P, passando pelo ponto A, e a reta T, sem passar por esses pontos. Então, vou precisar de uma régua. Pegar minha régua para desenhar minha reta. A primeira reta que eu tenho que fazer, pessoal, é a reta M. E ela tem que passar pelo ponto A e o ponto B. Então, deixa eu inclinar aqui um pouquinho a minha régua. Assim. Mais um pouco. Quase lá. Pronto. Ponto A e B. Tá aqui os pontos A e B. Vou fazer a reta M de azul. Aqui ela tem que passar pelos pontos A e B. Tchum. Pronto. Tá aí a minha reta. Passou pelo ponto A e passou pelo ponto B. Agora, a reta P tem que passar somente pelo ponto A. Passar somente pelo ponto A. Então, pode ser qualquer posição. Deixa eu pegar a minha régua novamente. Deixa eu só desinclinar ela um pouquinho. Vou inclinar mais, pode ser também. Pronto. Aqui. Só pelo ponto A. Inclinar mais um pouco para cá. Assim. Vou pegar aqui vermelho e vou desenhar a minha reta P. Pronto. Só passou pelo ponto A. Agora a reta T não pode passar por nenhum desses pontos. Então, uma opção de resposta é qualquer reta que eu desenhar neste plano, mas não pode passar por nenhum dos pontos. Vem cá minha régua. Deixa eu ajustar meu desenho. De novo mais um pouco. Ajustar o zoom. Pronto. Deixa eu pegar minha régua agora. Pronto. Não pode passar por ponto nenhum. Vou fazer de amarelo. Ok. Tá aí. Reta M, que é essa aqui. Letra minúscula para representar... Opa, deixa eu pegar um outro lápis. Uma letra minúscula para representar. Essa aqui é a reta M, que é a reta azul. A reta P, que é essa aqui, ó, a vermelha. E a reta T, que é essa aqui, a amarela. Ok? São possibilidades. Você só teria uma forma de desenhar aqui a reta M, né? Porque ela tinha que passar pelo ponto A e B. Só tem esse modo de desenho. Já a reta T e a reta P, aí há várias possibilidades de resposta, ok? Agora que a gente já desenhou as retas que ele pediu, vamos às perguntas. Responda, letra A. Quantas retas podemos traçar passando pelo ponto A e pelo ponto B? Ou melhor, primeiro pelo ponto A.
Na verdade, você pode desenhar infinitas retas. Deixa eu pegar aqui a minha resposta. Questão 6. Letra A. Você pode desenhar infinitas retas. Ok? Que podem passar pelo ponto A. E pelo ponto B. Passando somente pelo ponto B, também são infinitas retas. Ok? Já na letra B, quantas retas podemos traçar passando ao mesmo tempo pelos pontos A e B? Aí sim, só uma reta. Somente uma. Ok? Por quê, pessoal? Aqui, ó. Se eu fosse desenhar essa reta P que tinha que passar pelo ponto A, eu podia colocar ela em qualquer posição que eu quisesse. Passando pelo ponto A, tinha várias opções. Infinitas retas eu posso desenhar aqui, ó, passando pelo ponto A. Agora, passando por A e B, só há uma possibilidade, que é essa aqui, ó. Certo? Já a letra C está na outra página. Vira a página aí. Pronto. Letra C diz o seguinte. Vou colocar aqui, letra C. Pesquise o significado da palavra colinear e coplanar. Escreva a seguir. Colinear, quem pesquisou descobriu que significa o quê? Deixa eu colocar um pontinho. Colinear significa na mesma linha, certo? Já coplanar significa no mesmo plano, certo? Letra D. As retas que você traçou são coplanares? Veja só, todas elas estão no mesmo plano A. Então, sim, já que o significado de coplanar é no mesmo plano. Letra E. Há 3 pontos colineares marcados no plano. Quais são eles? Quais pontos estão na mesma linha? Se eu continuasse aqui, ó, pegando a reta M, né, que passou pelo ponto A e B, e continuasse ela, eu ia encontrar na frente quem? Teria que passar por quem? Pelo ponto C. Então, esses 3 pontos, A, B e C, estão na mesma linha, são colineares. Então, nossas respostas é o ponto A, ponto B e ponto C. Ok? Letra F. Os pontos A, B e D são colineares? A, B e D estão na mesma linha? Tem como traçar uma única linha que una A, B e C? Ou melhor, A, B e D? Não, né? Então, não. Não são lineares, colineares, porque não estão na mesma linha. Tudo bem? Então, encerrando então essa parte de ponto, reta e plano, né, os conceitos, significado, a ideia de ponto, reta e plano, a gente entendeu bem o que é um ponto, que a gente representa sempre com a letra maiúscula, o que é uma reta, que a gente representa sempre com a letra minúscula do alfabeto, do nosso alfabeto, e o que é um plano, que a gente representa sempre com uma letra do alfabeto grego. Tá bom? Próxima aula, então, a gente vê agora retas, semirretas e segmentos de reta. Até lá!